Olá, estudante, seja bem-vindo. Esse é o aulão da disciplina Ética, Cidadania e Inclusão Social. Eu sou a professora tutora Priscila de Meireles Rodrigues e estou aqui para abordar o conteúdo que é referente às aulas 6, 7 e 8. Durante essa aula, eu vou buscar auxiliar vocês na caminhada que vocês vão ter agora nessa segunda etapa, tudo bem? E a ideia é servir de um ponto de apoio para vocês. Eu recomendo fortemente que vocês continuem lendo o material da leitura prévia e as videoaulas gravadas pela professora Márcia Leão. Então, o primeiro tópico a ser abordado com vocês é como exercer a cidadania por meio do assistencialismo. Aqui, no caso, nós queremos falar as práticas do bem, que elas existem. Um ponto a falar com vocês é que por toda a situação de desigualdade social encontrada e a visão do ser humano em ver o seu igual em uma situação de dificuldade, surge neste o sentido de ajudar, justamente pelo sentimento de mal-estar que é provocado ao nos depararmos com pessoas que necessitam de apoio. Quando falamos em desigualdade social, também precisamos nos lembrar do sofrimento social que esta situação nos causa, tanto para as pessoas que necessitam, como também, em menor grau, para as pessoas que observam. Mesmo que em menor grau este busque em aliviar aquela situação. Só que uma situação que é importante conversar com vocês é que o que se observa é que muitas vezes são utilizadas estratégias de intervenções sociais para aliviar a situação, essa sensação de inferioridade, mas que normalmente, e muitas vezes, em vez dessa busca vai ajudar as pessoas a se levantarem, a se reerguerem, vai na verdade ocorrer o contrário, que é a intensificação da exclusão social. Um ponto abordado com vocês foi o conceito de filantropia, que é a prática do auxílio ao outro e que tem o início dessas práticas já relatadas na história desde a Grécia Antiga, e depois muito bem relatado no Império Romano, e veio se passando ao longo da história. A filantropia é entendida como fazer o bem, a prestação de socorro aos necessitados e que tem forte ligação com a religiosidade cristã, mas que nos dias atuais passou-se pelo processo de laicização. Isso é, de tornar legalizado essa prática, tocar, na verdade, ela é estruturada pela lei. Não é à toa que pessoas que praticam filantropia ou fazem doações, elas recebem uma nota fiscal que pode ser abatida no imposto de renda, por exemplo. Então, é nesse momento que a gente sabe que a prática da filantropia ela é aceita na nossa sociedade e ela é até mesmo estimulada para tentar resolver alguns problemas que o Estado ele não resolveu, ok? Então, aqui o sujeito assume como virtude a doação e que temos a forte presença de movimentos sociais para levantar capital para essa doação. Também associada aos mais afortunados, a filantropia vem ganhando espaço até chegar às mãos do poder público e a incansável discussão sobre o papel do governo e das grandes corporações com a responsabilidade social. Aqui é olhado o papel do Estado, se o Estado tem mesmo aquela função de praticar a filantropia, de fazer doações, ou
até mesmo de fazer essa regulação e incentivar que empresas também façam, tá? E nesse momento é que a disciplina vem discutir justamente o papel da filantropia, que assumiu o papel de pessoas ricas fazendo doação para ajudar os pobres. Mas vamos questionar um pouco a respeito disso, se ela não amplia o poder do indivíduo em situação da vulnerabilidade. Na verdade, é o contrário, eu peço desculpas. Se essa prática, ela também não está limitando o poder do indivíduo a fazer algumas escolhas. Nesse momento, eu preciso pontuar com vocês é o seguinte: a filantropia, ela faz bem para o indivíduo que ele presta a filantropia. Mas, muitas vezes, o que a população que está precisando não é da filantropia em si. Ela precisa da inclusão social como uma política pública para que essas pessoas sejam incluídas no poder e sejam incluídas no ato da cidadania. Aqui eu abro essa discussão com vocês, que se não estaria esse ato de fazer o bem, na verdade, para sanar uma necessidade do ego dessa pessoa rica e não disponibilizar o empoderamento social dos sujeitos vulneráveis para que eles consigam. E essa inclusão social precisa ser feita pelo Estado, tá? Então, por sua vez, a filantropia ela está associada ao trabalho voluntário. Enquanto que a discussão que a gente vai permear aqui é sobre a inclusão social, que é entendida como um conjunto de ações que garante a participação igualitária de todos na sociedade. Aqui sim a gente vem trazer que os indivíduos eles têm que chegar, temos que nivelar, haver a equidade para que os indivíduos tenham o mesmo poder, o mesmo direito ao acesso aos serviços. Eles sejam incluídos na prática da cidadania. Por esse caráter, passou-se a utilizar essa expressão para uma forma de incluir, de levar cidadania aos grupos que antes eram excluídos. Grupos, as mulheres, os negros, a população LGBT, LGBTQI+, né? Que tem muito mais pessoas que são excluídas, a população que é pobre. Aqui a gente, ciganos, por exemplo, pessoas que eram excluídas e que por esse processo de inclusão social, elas passam a ser incluídas. Outro grupo muito importante, as pessoas com deficiência, em condições especiais, tá? Então, a forma como se dá essa inclusão, na verdade, é a forma como os governos, os estados, constroem essa inclusão social através de leis. A forma como se dá para fazer essa inclusão é através da assistência social, que é uma prática correta, presente nas sociedades e que elas precisam ocorrer sim, porque é previsto que haja uma parte da população que não vai ser a trabalhadora. É previsto que nas sociedades que haja uma parte que não vai conseguir ter o status de trabalhar, que vai ser uma mão de obra, como eu posso dizer, ela estará à espera, por assim dizer.
se nós observarmos os últimos 20 anos no Brasil, a gente vai ver que em relação às medidas de inclusão social ocorreu muita coisa. Nós mudamos de fato o nosso status e que tivemos medidas muito eficientes para que ocorresse a inclusão social de diversos grupos. E o nosso povo, o Brasil, ele fez uma mudança e que ocorreu um impacto no cenário mundial dessa inclusão social. Isso é um fato que é comprovado com pesquisas científicas e é analisado por pessoas muito sérias. Porém, a gente está estagnando. Desde 2015, há relatos de retrocesso com o retorno de um grande número de pessoas ao status de pobreza, tá? E que nós não podemos nos calar e deixar que essa situação se reverta, porque senão haverá um agravamento das condições sociais do nosso país. Quando falamos de assistencialismo, esta é entendida uma forma de atender as populações em situação de vulnerabilidade, como com o oferecimento de cestas básicas ou a inclusão da família vulnerável em programas de geração de renda ou de proteção. E aqui eu tenho que dizer para vocês que nem sempre o assistencialismo vai se caracterizar como uma inclusão social, justamente porque exige que haja processos de integração. Não é simplesmente o ato de doar uma cesta básica, tem que estar incluso dentro de um processo que permeie que essas pessoas sejam incluídas na sociedade, tá? Quando a gente fala de estatística, a gente vê que nos últimos anos cresceu no Brasil a inclusão social e houve a diminuição da pobreza. Mas muitas vezes esses dados, eles podem também estar distorcidos e estarem manipulados e que acabam não se tornando real, não estarem refletindo a prática. Um ponto que foi trazido na aula 6 é que há boas experiências com a inclusão social, mas infelizmente também há experiências ruins. Infelizmente há uma área que a gente chama o terceiro setor, que são ONGs. Há muitas ONGs que elas são desonestas, há muito parte da assistência social que há denúncias de desvio, mas há ótimas experiências que garantem a inclusão social da população. Eu finalizo o conteúdo da aula 6 trazendo que o assistencialismo e a promoção da inclusão social é preciso realmente querer fazer o bem e provocar transformações positivas na sociedade. Falando um pouco agora sobre direitos humanos, que foi falado foi pontuado em aulas anteriores e agora tivemos uma aula exclusiva sobre isso, nós precisamos retomar que os direitos humanos, eles foram garantidos, a Declaração dos Direitos Humanos, eles foram garantidas num cenário de pós-guerra. Qual guerra? A Segunda Guerra Mundial, que a gente teve o Holocausto, com práticas inaceitáveis para a humanidade. Nós tivemos o lançamento de 2 bombas atômicas que acabou com uma parte um grande número de pessoas, uma parte daquela população japonesa que foi atingida pela bomba atômica. Então, é nesse cenário de uma Europa destruída por conta da Segunda Guerra Mundial que foi necessário a Declaração dos Direitos Humanos, que em 1993 foi reiterada pela Declaração dos Direitos Humanos em Viena, tá? Então,
foi se criada uma situação, uma declaração para que de hipótese nenhuma as pessoas retomassem aquela perspectiva de populações aniquilando outras populações. E que de verdade protegesse as pessoas de ações negativas do Estado. Eu não falo aqui de governo. Governo a gente elege. O Estado que representa o poder, o que é permanente. Tá? Então, a partir da proposta da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e até mesmo por uma certa estabilidade que veio após o pós-guerra, nós vamos ver os grupos que antes eram afastados do poder, as minorias sociais, como a gente abordou, eles virem contestarem os seus direitos que até então eram suprimidos. Aqui a gente vai ver a mulher através do feminismo. Nós vamos ver os negros, as pessoas da cor preta, elas cobrarem pelos direitos civis dela, que começou nos Estados Unidos e se alastrou para o mundo todo. Nós vamos ver os judeus, as pessoas que sofreram com genocídio, que foram perseguidas. Elas vão buscar agora fazer questionamentos reais, a qual eu gostaria de até mesmo abrir oportunidade de debate com vocês. Aqui eu queria trazer para vocês a importância dessas lutas, a luta das pessoas que são deficientes pela inclusão, a luta contra a homofobia da população LGBT, a luta do feminismo por ver os problemas relacionados à desigualdade entre gêneros. Todas essas mudanças que vieram, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, elas fizeram com que diversos grupos que até então eram excluídos do poder também passassem a questionar as ordens vigentes. E aqui, de fato, que vai entrar a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É que ela passou a proteger a todos em relação a abusos. Os direitos sociais, que vão incluir o respeito às necessidades fundamentais e que incluem a ideia de que os direitos sociais são direitos e não mera caridade. É através de direitos que a gente vai garantir a inclusão social. Tudo bem? Direitos a gente conquista, a população conquista, mas a gente pode perder. Isso eu conversei com vocês na outra aula, tá? E esse direito é que é por onde a gente vai encontrar a população ser inserida de fato, tá? E aqui que entra a assistência social também. É o direito à assistência social. As pessoas, quando estão recebendo alguma coisa através do assistencialismo, elas têm direito por se encaixar naquela condição. Não é um prêmio, não é uma caridade. E curiosamente, não enche o ego. Tudo bem? Os direitos civis e políticos mantêm a democracia em limites razoáveis. São os direitos sociais que estabelecem limites adequados aos mercados. Mercados e eleições por si só não são suficientes para assegurar direitos humanos a todos.
A necessidade da exigência ética para fortalecer o Estado de Direito e a construção da paz nas esferas globais, regional e local, mediante uma cultura de direitos humanos, nos faz remeter às questões dos valores éticos constituídos por cada sociedade e a responsabilidade que cada grupo social tem mediante a um compromisso de fazer valer essa ordem mundial. Os direitos humanos, então, vai se formar como uma ferramenta poderosa. No caso, contém 30 artigos que asseguram o direito às pessoas vulneráveis existentes na sociedade. Forma um conjunto de indivíduos que se tornaram minorias e sem valor social devido à falta de emprego, de estudos, o acesso à educação, pela diferença étnica atrelada à formação cultural e histórica. Mas é possível a sua aplicabilidade a partir de uma ordem internacional, cujas nações envolvidas comprometem-se a cumprir o que está previsto no artigo das Declarações Humanas. Mas, sobretudo, cumprem também o papel de vigiar as ações de desigualdades que podem ocorrer. São muitos os desafios, mas podemos acreditar que quando houver boa vontade e a capacidade de olhar o outro como igual e com justiça, a implementação dos direitos humanos não estará ameaçada. Nós vamos concluir agora aqui nesse momento que muitos grupos da sociedade global ou nacional estão progredindo de alguma forma devido às constantes reuniões de convenções entre delegados representantes dos países para avaliar e fazer valer a aplicação da Declaração dos Direitos Humanos. Com isso, os direitos humanos, a igualdade, são garantidos desde a criança ou adolescente para que sejam vistos como pessoas e tal como exerçam seus direitos para uma formação saudável e humana. Temos aqui também a ideia de a gente estar protegendo outras populações que se encontram em situação de desigualdade e de vulnerabilidade para que elas também sejam permeadas na Declaração dos Direitos Humanos. Eu gostaria de finalizar essa aula agradecendo a todo mundo que se dispôs a assisti-la. Desejo boa sorte a todos vocês, que vocês acompanhem as videoaulas e leiam o material. Boa sorte, boas provas!